Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao centenário Teatro Circo de Braga. Um cumprimento muito especial ao Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, meu líder enquanto membro da plataforma, Jorge Moreira da Silva, e permitam-me que nesta saudação não apenas o saúde por esse estatuto que hoje volta a ter, mas sobretudo pela capacidade que teve num momento muito importante de reunir à sua volta tanta e tanta gente com competência, com domínio de áreas muito diversificadas e de as desafiar para pensar realidades que de facto muitas vezes escapam das prioridades da agenda mediática e de o fazerem de uma forma também, de certa forma, altruísta, sem qualquer tipo de compensação material direta ou indireta, sem qualquer tipo de objetivo particular que não fosse dar também o seu contributo para construir melhores soluções para o país. E após este regresso e este contínuo de trabalho, eu também não podia deixar de aproveitar o ensejo para agradecer ao Carlos Pimenta pela forma como também assegurou durante o espírito de missão do Jorge noutras funções a continuidade do trabalho da plataforma. Cumprimentar o representante da Google, o magnífico reitor, o caro engenheiro José Teixeira e pegar um pouco precisamente por aquele repto que há pouco o José Teixeira lançava de porquê em Braga. Uma iniciativa como esta poderia ser feita em qualquer lugar e, aliás, em Portugal as regras do jogo são conhecidas. Se aqui há 3 décadas atrás quiséssemos descobrir algo de particularmente distintivo ou inovador, não poderíamos sair de Lisboa ou do Porto. Mas desde a década de 80 que se começaram a produzir os frutos do trabalho, nomeadamente em Braga, do aparecimento de uma entidade chamada Universidade do Minho, que criou uma bolsa de jovens licenciados com um espírito inovador, com arrojo, com uma capacidade empreendedora, então, não tão em voga em termos mediáticos este termo, mas em termos práticos, com efeitos muito sensíveis, que começou a gerar aqui assim uma dinâmica particularmente interessante em setores diferenciadores face à generalidade do tecido económico. E uma energia que começou a contagiar outros setores de atividade, mesmo os mais tradicionais. Durante a década de 90, os empresários de Braga, nomeadamente o setor da engenharia e construção civil, transformaram o suor da pedra no licor do sucesso e foram também ganhando dimensão e a capacidade técnica para se abalançarem individualmente e em conjunto para projetos cada vez mais ambiciosos para fora das próprias fronteiras da cidade, da região e do país. E durante os anos que se seguiram, outras empresas de diversos setores de atividade, algumas delas obviamente já de períodos anteriores, foram também ganhando outra projeção, outra visibilidade, outra capacidade de demonstrar que algo diferente estava a acontecer aqui. Pelos recursos que conseguíamos atrair, pelas soluções, pelos produtos que estávamos a gizar diferenciadores, pela capacidade de penetrar em mercados também internacionais cada vez mais ambiciosos, e isso foi, de certa forma, alterar as regras do jogo. Quando, mais recentemente, olhamos para esta Braga e vemos que é aqui, neste concelho, que foi assinado o maior contrato de parceria de investigação universidade-empresa, entre a Universidade do Minho e a Bosch, no valor de 50 milhões de euros para os próximos 3 anos, e que, aliás, para aqueles que não o sabem, vai permitir que a Bosch amplie em quase 50% o volume de recursos humanos que tem contratados, 2.000 para 3.000, e atingir 1.000 milhões de euros de faturação, e praticamente todos eles para exportação para os mercados internacionais. Mas mais importante do que isso, transformar também a unidade da Bosch de Braga no centro de desenvolvimento para a divisão a nível internacional. Quando vemos que em Braga se registou um dos maiores números de patentes e se submeteram o maior número de patentes, não só por parte de empresas e da universidade, mas também por parte dessa enormíssima e excepcional infraestrutura, ainda muito por potenciar, que é o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, o Laboratório Internacional de Nanotecnologia, que também aqui está sediado. Quando vemos Braga como o berço, dizia ontem numa conferência do Dinheiro Vivo, o berço de muitos e muitos empreendedores na área das novas tecnologias, das nanotecnologias, da medicina, que em ligação com as estruturas de investigação
das universidades e não só, estão a potenciar esse conhecimento, a criar novas unidades de negócio e se algumas delas não vão ser empresas de sucesso e de grande dimensão, são pelo menos um fator de injeção de contínua inovação nas empresas de maior dimensão que aqui estão sediadas e no entorno que aqui temos. Através da Startup Braga, um projeto que desenvolvemos há 2 anos esta parte, através da Invest Braga, sob a liderança do engenheiro Carlos Oliveira, que tem sido também um fator de incubação, de aceleração de muitos projetos de negócio e que também tem sido capaz de projetar esses mesmos projetos para lá das nossas próprias fronteiras, graças à sua rede de mentores e à capacidade de atrair investigadores internacionais e que potenciam aquilo que é, de facto, o conhecimento de vanguarda que é produzido nas áreas da biotecnologia, nas áreas das ciências médicas, o Centro Clínico Académico, aqui também instalado em ligação entre a Universidade do Minho e o Hospital, é já hoje palco de uma parcela substancial dos ensaios clínicos que são realizados no nosso país e também em termos competitivos com valores muito interessantes, já até no panorama europeu, e portanto já não estamos a falar de uma alteração das regras do jogo, como eu dizia há pouco, estamos a falar de virar o tabuleiro. E é isso que eu julgo que, seja no conjunto das comunidades, na articulação entre as instâncias públicas e privadas, seja no conjunto das empresas ou até na realidade individual, estas dinâmicas da transformação tecnológica nos obrigam a fazer, de reagir de forma cada vez mais acelerada a essas modificações, de nos adaptarmos e de sermos pioneiros com arrojo e com a capacidade de podermos ser os primeiros a avançar. E é por isso que virem a Braga organizar esta conferência é uma forma da plataforma também demonstrar que está atenta, que não está distraída, que conhece a realidade do país e que já percebeu que hoje o jogo é diferente. E que também sabe que quando olhar para o futuro, provavelmente o novo jogo foi inventado em Braga. Muito obrigado a todos.